E a ingrata da minha vizinha que foi para a internet reclamar que estava sem rede de apoio durante o resguardo e que estava fazendo o serviço da casa todo sozinha, sendo que eu estava indo para lá todos os dias ajudar ela. Vai escutando essa história que aconteceu comigo. Além de muito ingrata, ainda é mentirosa a safada. Não tem condições não, gente. Agora eu entendi porque que a família dela todinha virou as costas e não veio passar o resguardo junto com ela, não veio ajudar ela. Eu que nem uma sonsa, né, conheci ela no postinho de saúde aqui da comunidade. Ela mudou para cá recentemente, começamos a conversar, fizemos amizade. Quando ela se mudou, ela estava com 3 meses de gestação. Ela disse que estava preocupada porque não tinha rede de apoio, os parentes moravam longe, provavelmente ninguém ia ajudar ela no pós-parto. Eu, né, muito caridosa e sonsa, fui ajudar. Falei assim, não, pode deixar que eu ajudo. Eu vou para lá todos os dias, ia, né, aliás, cozinho, eu passo roupa para ela, limpo a casa, lavo roupa, ajudo também a cuidar do bebê todos os dias, só venho embora de tarde para minha casa, tenho que fazer o meu serviço de noite, porque eu estou fazendo dela para ajudar ela. Quando, de repente, meu marido me chama e fala assim, ei, fulana, tu já viu aqui o que a sua vizinha postou na internet? Diz ela que está sem rede de apoio, está sobrecarregada, não aguenta mais fazer o serviço sozinha, que é muito ruim não ter o apoio de família, não ter apoio de amigos. Eu falei, o quê? Fulana tá falando isso comigo, ajudando ela todos os dias? Não acredito não, pois eu fui ver o vídeo que meu marido estava vendo. Vocês acreditam que essa rede dela, eu era bloqueada nessa rede dela, por isso não apareceu para mim? Então eu peguei, assisti o vídeo do meu marido, falei assim, pois é, né? É assim? Passei a mão no telefone, fui lá na casa dela e falei, é assim, fulano, eu aqui te ajudando, que nem uma escrava todo dia, e você posta na internet que você está sem rede de apoio? Ela, mulher do céu, mas eu tô sem rede de apoio mesmo porque familiar nenhum veio, amigo nenhum veio, só tá você me ajudando. Eu falei, então você não tá sem rede de apoio, ô sua sonsa, porque eu tô aqui te ajudando. Ela ainda ficou revoltada comigo, que eu tinha que entender o lado dela, porque ela estava fragilizada dessa situação e estava sentindo muito. Fui fazer uma surpresa pro meu marido e quem acabou surpreendida fui eu. Eu não sabia aonde enfiar minha cara de vergonha e ao mesmo tempo eu queria esganar o desgramado. Eu sempre tive vontade de fazer aquelas festas de aniversário surpresa que eu vejo as pessoas fazendo pro parceiro, porém eu nunca tinha tido oportunidade de fazer. Mas esse ano foi diferente. Além de eu ter condições pra fazer essa festa, eu já tinha combinado tudo com o pessoal que ia me ajudar a enganar ele pra que ele não desconfiasse de nada. Então eu já tinha combinado tudo direitinho. Eu estava muito ansiosa pra chegar o dia do aniversário dele. Chegando o dia do aniversário dele, o meu pai ligou lá pra casa como era o combinado, eu deixei meu telefone tocar até o meu marido atender. Quando ele atendeu, o meu pai falou que precisava urgentemente falar comigo, que a minha mãe estava no hospital e precisava de alguém pra ficar com ela e tinha que ser eu porque a minha irmã não ia poder ficar. Nisso ele veio correndo, me entregou o telefone, eu atendi o telefone, fingi estar desesperada, fingi estar muito nervosa, já comecei a arrumar as coisas, preocupada no telefone ali. Aliás, eu fingindo que estava preocupada no telefone, perguntando o que tinha acontecido, como minha mãe estava, que eu já estava indo. Encerrei a ligação, terminei de arrumar as coisas e perguntei pra ele se estava tudo ok, eu ia ficar com a minha mãe no hospital. E ele concordou de boa, apesar que no dia seguinte era aniversário dele, porém ele não falou nada. Eu fui até o quarto dos meninos, ajeitei as coisas pra levar os meninos também, ele falou que não tinha necessidade de eu levar os meninos que ele ficava. Eu falei assim, não, eu vou levar e vou deixar com meu pai, porque amanhã você trabalha o dia todo, então os meninos vão ficar sozinhos. Eu deixo os meninos com meu pai e fico com a minha mãe no hospital. E assim eu fiz, parti, né, com essa desculpa que eu ia pro hospital. No dia seguinte ele saiu pra trabalhar e eu juntei a galera todinha e fomos lá pra minha casa pra estar preparando a festa de aniversário pra ele, pra estar organizando tudo. Nisso foi os meus pais, foi os meus sogros, os meus cunhados, a minha irmã, tava todo mundo lá, alguns primos dele que eram mais próximos de nós. Mandei convite também pra alguns amigos, porém esses amigos não foram ajudar na arrumação. Quem foi ajudar na arrumação foi só os parentes mesmo. Deu a noite, a galera toda se juntou lá em casa antes que ele chegasse, apagamos a luz pra parecer que não tinha ninguém. Não levou muito tempo, nós vimos o farol do carro dele batendo na janela, ele estava chegando. Eu toda empolgada e muito feliz, só que eu não imaginava que eu ia ter a pior decepção da minha vida. Ele entrou dentro de casa agarrado com outra mulher. Ele entrou com ela, chamando ela de meu amor, enchendo ela de beijos, e ela falou com ele, finalmente você trouxe eu pra conhecer a sua casa. Isso assim, de as luzes, ficou aquele climão, o pessoal tudo assim, olhando sem entender nada, ele ficou assim assustado, sem entender o que estava acontecendo, a mulher mais rápido que tudo vazou pela porta, ali na frente de todo mundo mesmo, eu não tive dúvidas nenhuma, e terminei tudo com ele e coloquei ele pra fora. Após eu colocar o bonito pra fora, aos berros, eu olhei pros convidados e falei, gente, não precisa ir embora, vai ter festa do mesmo jeito, pode comer, pode beber à vontade, vamos comemorar que eu estou livre de um crápula sem vergonha. Acabou que só os meus sogros que foram embora de tanta vergonha que eles ficaram. E aí, o que vocês fariam nessa situação? Eu me separei do meu marido porque ele não quis aceitar minha mãe dentro da nossa casa no momento em que ela mais precisou da gente. Sei que muitos vão julgar por eu ter escolhido a minha mãe ao invés do meu marido, mas eu peço que escute primeiro o motivo e depois deixe aqui nos comentários se eu fiz certo ou errado. A minha mãe sempre foi uma mulher incrível. Ela sempre fez de tudo pros filhos, o possível e o impossível para nos dar uma vida digna. Se hoje eu sou quem eu sou, uma pessoa de boa índole, com caráter, formada, eu fiz a minha faculdade, tenho a minha profissão, eu tenho que agradecer a minha mãe, pois ela trabalhou dia após dia de diarista para ajudar todos os filhos a poder fazer uma faculdade. Até depois de formados, ela continuou ajudando cada um dos filhos da maneira que ela podia. Depois que eu me formei, eu não consegui um emprego de imediato, eu passei bastante dificuldade até achar um bom emprego e ela me ajudou. A propósito, até depois de eu casada, no início do meu relacionamento com meu marido, nós passávamos muita dificuldade antes de estabilizar e ela ajudou bastante nós. Hoje, graças a Deus, eu e meu marido temos uma vida financeira muito boa e agora ele quer virar as costas pra minha mãe, porque ele acha que não precisa mais dela e porque ela também não tem serventia. Agora que ela está com câncer terminal e precisa da nossa ajuda, ele não queria aceitar ela dentro da minha casa e teve a audácia de me dizer que se eu levasse a minha mãe pra dentro da nossa casa, que eu ia ter que escolher entre ele ou ela, porque ele não ia aceitar uma véia moribunda que
não servia pra nada dentro da casa dele, comendo de graça. Eu só olhei pra ele e o relembrei de todas as vezes que a minha mãe nos ajudou quando nós precisávamos. Inclusive com alimentação quando nós não tínhamos. Disse que hoje ele está muito bem, mas que mais pra frente pode ser ele que está precisando de ajuda novamente e não vai ter quem o ajude por causa da arrogância dele. Como ele pediu pra mim escolher, eu fiz a minha escolha e escolhi a minha mãe e disse pra ele que ele poderia ir embora e ele foi. E aí, vocês acham que eu fiz certo ou errado? Hoje minha cunhada fez um almoço pra anunciar o casamento dela e os convidados acabaram presenciando o término do casamento meu e do meu marido. Foi a maior confusão. Minha cunhada ligou aqui em casa ontem, de manhã, falando pra mim que ela resolveu se casar e que eles iriam fazer um almoço pros mais chegados pra anunciar o casamento. Aí eu falei pra ela que se ela precisasse de alguma ajuda, ela poderia me falar. Alguma ajuda com o almoço, pra picar alguma coisa que eu picava aqui em casa e levava pra ela. Ela falou que não precisava não, que tava tudo certo, que a minha sogra ia arcar com tudo. Até aí tudo bem, desliguei o telefone, despedi dela e fui dormir. Quando chegou no outro dia de manhã, já me arrumei, já fui logo pro almoço, né? Porque a gente acordou tarde, o almoço era 11 horas. Quando chegamos lá no almoço, tava tudo mil maravilhas. Meu perfil oficial é Breni Live. Tava minha sogra, até a ex-mulher do meu marido tava lá, pra vocês terem noção. Aí tava tudo bem, tudo tranquilo. Nós almoçamos, a comida tava maravilhosa, até que a minha sogra começou a dar a cena dela. A minha sogra nunca gostou muito de mim. Eu percebi que ela chegou no ouvido, a ex-mulher do meu marido falou alguma coisa e a ex-mulher do meu marido caiu na gaitada. Aquilo já começou a me incomodar. Aí, de repente, chegou a minha sogra do meu marido e falou pra ele: ô benzinho, os convidados já tá indo tudo embora. Eu fiquei de lavar as vasilhas, mas eu tô muito cansada, eu tô exausta. Aí, na mesma da hora, meu marido já falou assim: não pode deixar que eu vou conversar com a minha mulher. Ela vai fazer esse favor pra senhora, mano, não preocupe não. Meu marido já chegou perto de mim, cheio da banca da autoridade, já falou pra mim: vai pra cozinha lavar as panelas, porque mamãe tá cansada. Falei pra ele: como é que é? Aqui eu sou convidada, não sou empregada não. Ele falou pra mim: tu tá escutando o que eu tô falando? É pra tu ir. Falei pra ele: tu deixa de ser atrevido, tu é doido, cabra safado. Aí, na mesma da hora, ele já puxou meu cabelo, me levou arrastando pra cozinha e falou pra mim: tome aí as panelas. Quando eu vi aquela pilha amontoada de panela, eu assustei. Aí, na mesma da hora, já berrei: tu é doido, aqui não tem empregada de ninguém não. A cozinha já lotou dos convidados, prestou não. Ele começou a falar: eu falei que é pra tu lavar as panelas. Falei pra ele: lave tu, lave tua mãe, lave tua irmã, que lave tua ex-mulher. Mas eu não lavo não, aqui não tem empregada não. Prestou não, esse cabra safado veio pra cima de mim no meio de todo mundo. Ah, gente, a giripoca pior. Rodei a baiana, arranquei a aliança do meu dedo e taquei nos pés dele. Falei pra ele: fui, fique com tua mamãezinha, porque tu eu não quero mais. E o meu marido que queria que o amigo dele me conquistasse e disse pra ele que se ele conseguisse, ele pagaria 5 mil reais por isso. Eu fui casada com esse imbecil durante 5 anos da minha vida e eu me arrependo muito por todo o tempo que eu perdi ao lado dessa porcaria. Durante o período que nós estávamos juntos, eu realmente pensei que ele era um homem de caráter, que ele realmente prestava, que ele era um homem de valor e que eu poderia sim ter uma família até que a morte nos separe ao lado dele. Porém, eu estava muito enganada. Quando eu descobri esse acordo que ele fez com o melhor amigo dele, eu decidi estar me separando, mas não somente por ele ter feito o acordo. Isso aí já seria motivo o suficiente pra me separar dele. Porém, tinha mais coisas por trás disso e eu vou estar explicando pra vocês entenderem o quão baixo esse cara foi comigo. Eu venho de uma família que não é milionária, porém os meus pais têm uma condição de vida muito boa, muito melhor do que os pais do meu marido. E quando nós fomos nos casar, os meus pais nos deram a ideia de estar fazendo um contrato pré-nupcial. A princípio, o meu marido não aceitou, porém depois ele concordou porque, segundo ele, ele ia me amar e me respeitar por toda a vida, então não tinha problema fazer o contrato pré-nupcial. Então nós fizemos esse bendito contrato. Nesse contrato nós colocamos algumas cláusulas que eram importantes para nós. Tanto ele colocou algumas que eram importantes para ele, deu sugestão ali e eu aprovei, e eu coloquei também algumas que eram importantes para mim. Dentre essas cláusulas, estava uma contra o adultério. Nós dois, em comum acordo, concordamos com isso. E qualquer um dos dois que adulterasse iria perder o direito aos bens um do outro. Essa foi a ideia dos meus pais. Porém, nós quisemos colocar um detalhe a mais. Além de, se caso ele adulterar, ele não ter direito a nada que estivesse no meu nome, ou se eu traísse ele, eu não ter direito a nada que estivesse no nome dele, o traidor também teria que pagar uma multa de 150 mil reais. O problema é que esse imbecil não cumpriu com a parte dele do acordo. Recentemente, ele me traiu e, com medo dessa cláusula, ele decidiu estar contratando um amigo dele para me conquistar. Caso eu caísse no papinho do amigo dele, o que ia acontecer? Eu teria que pagar 150 mil pra ele, ele ia separar de mim e ainda ia ter direito aos meus bens, porque a traidora seria eu e eu que não ia ter direito a nada dele. O amigo dele fez várias investidas pra cima de mim, mas quando ele viu que não estava dando certo, que ele não estava conseguindo, ele contou tudo pra mim, ainda mostrou as provas em conversas do dinheiro que o meu marido tinha oferecido pra ele. Com isso, eu fui atrás das provas, juntei todas as provas da traição dele e entrei com o pedido de divórcio e o pedido dos 150 mil de multa. Quando ele recebeu a intimação, ele ficou desesperado, me pediu perdão de joelhos, chorando, dizendo que errou apenas uma vez, que era pra eu perdoar ele e que não queria separar. Porém, eu não entrei em acordo, quis terminar com o casamento. Ele pediu pra mim, pelo menos, não cobrar a multa de 150 mil reais. E aí, gente, o que vocês acham que eu devo fazer? Eu devo ou não cobrar esse valor? Saí mais cedo do trabalho hoje, já passei no mercado, comprei uma bandejinha de quiabo e 1 quilo de costelinha pra comer. Um quiabo com costela que fica uma delícia, eu tava com vontade de comer. Já cheguei aqui em casa, piquei o quiabo, temperei a costela e tô preparando. Aí, minha gente, chegou a minha sogra, esse encosto. Já começou a falar: mulher, tu não picou o quiabo direito, não. Falei pra não, minha sogra, é desse jeito mesmo que eu vou comer. Ela virou e falou: ah, mas essa costelinha, você não acha que tá muito temperada, não? Falei pra ela: minha sogra, acabei de te falar que sou eu que vou comer. Porque, minha gente, eu moro com a minha sogra. E aqui é assim, a gente divide o aluguel, a gente divide compra, tudo que tem pra pagar aqui, a gente divide tudo. Só que tem vezes que eu compro as coisas e deixo aqui em casa e minha sogra e minha cunhada comem
tudo, não fala nada. Quando eu vou procurar, ainda tem a cara e a coragem de mentir pra mim. Meu perfil oficial é Brenilai. Preparei, minha gente, a costelinha, ficou uma delícia com quiabo. Aí pensei comigo, enquanto esfria um pouco, eu não gosto de comer comida muito quente, eu vou tomar um banho. Aí, minha gente, entrei pra tomar banho. Quando eu saí do banheiro, que eu me troquei, que eu fui almoçar, cadê a costelinha e o quiabo? Sumiu da panela. Naquela hora, minha gente, já passou tudo na minha cabeça. Pensei que poderia ter sido o gato da vizinha que tivesse entrado e comido. Mas eu falei, não tem cabimento isso não. Chamei a minha sogra naquela paciência de monge e já falei pra ela, minha sogra, tu viu a costelinha que tava aqui? Porque o gato da vizinha não pode ser, porque eu tampei a panela. E eu cheguei aqui, a panela tava destampada e a tampa tava em cima da pia. Já logo ela começou a gritar, eu não vi não, mulher, porque agora também tu vai jogar a culpa em mim, falar que eu que minha filha que comeu. Falei pra ela, não, minha sogra, não falei nada disso não, mas se tu tá falando assim, foi porque vocês dois que comeram sim. Aí ela já falou, mulher, minha filha tava com fome. Falei pra ela, então por que vocês não fizeram essa comida? Sua filhinha tem 18 anos nas costas, vocês ficam aproveitando da boa vontade dos outros. Eu não importo de comer não, só que eu acho que vocês deveriam ter deixado um pouquinho pra me almoçar. Porque quem comprou as coisas fui eu, quem fez fui eu. Gente, na mesma da hora essa velha soltou pra mim que eu sou obrigada a tratar dela e cuidar dela. Porque eu sou casada com o filho dela, então eu tenho essa obrigação. Falei pra ela, tu tá doida, mulher, eu tô achando que tu não tá bem da cabeça não. Sabe o que tu deveria fazer? Criar vergonha nessa tua cara e caçar um prato pra tua filha e sumir da minha frente. O genitor dos meus filhos, depois que eu tive eles, arrumou uma novinha e foi morar com ela. E desde então nunca ajudou meus meninos com nada. Toda vez que eu pedia ajuda, nem pra comprar um remédio, ele colaborava. Dizia que eu me virasse, que era eu que trabalhava. Que ele fazia bico e tinha outra família pra sustentar. Falei, tá certo. Quando foi mês passado, os meninos adoeceram. Liguei pra ele pra pelo menos comprar um remédio com cartão. E ele veio com a mesma conversa, te vira, os filhos são teus. E ainda me bloqueou, já tem 4 anos que ele não dá nada pras crianças. Nenhuma bala doce. Daí eu fui pra justiça e ele foi preso. Aí eu tava aqui hoje lavando a casa e a mãe dele chegou aqui desesperada, que ela exigia que eu fosse lá resolver, que isso não se fazia, que eu sabia das condições dele, que ele ganhava pouco. Eu gritei, pois crie vergonha na cara. Quando meus filhos estavam aqui passando necessidade, tu não trouxe nem um grão de arroz pra eles. Já voar da minha porta. Daí a pouco me chega a irmã dele batendo no meu portão aqui no maior estrondo, que eu fosse tirar o irmão dela da prisão, que ele tem outra família pra sustentar. Eu só respondi por te ver e fia, você e a outra família. E ela saiu me ameaçando, dizendo que eu ia pagar pelo que eu tava fazendo. Mas eu tô firme, porque tudo que eu fiz foi pelo bem dos meus filhos. E é isso, um abraço, até mais, fiquem com Deus, tchau, tchau. Achei R$1.000 dentro do sapato do meu marido e não devolvi. Tava eu limpando a sapateira quando eu penso que não, achei R$1.000 dentro do sapato dele. Porque ele nunca abre a boca pra nada, mas dinheiro pra mim nunca tem. Pra pagar as contas sempre reclama, mas esconder dinheiro dentro do sapato ele tem. Peguei o dinheiro, coloquei dentro da minha bolsa e fiquei calada. Quando foi à noite ele foi e perguntou, você viu o dinheiro que tava dentro do meu sapato? Eu fui e falei, agora sapato é carteira, é? Você pensa que eu sou besta? Esse homem mudou de cor, começou a gaguejar e eu falei, seja homem, fale, esse dinheiro é pra quê? Porque se for pra safadeza é hoje que o pau vai torar aqui dentro de casa. E vocês não vão acreditar pra que esse dinheiro é. Coloquei ele contra a parede, ele foi e disse, esse dinheiro é pra minha irmã fazer churrasco nesse final de semana. Eu fui e falei, como é a história, tu escondeu R$1.000 da própria mulher pra dar pra irmã pra fazer churrasco. Pra mim que pago conta que rala igual uma condenada, nunca tem nada, né? Mas pra irmãzinha assar carne e beber cerveja com os amigos, tu sabe guardar dinheiro dentro de sapato. Ah, pois esse churrasco vai ser na sua cabeça, porque esse dinheiro agora é meu. Vá pra dentro pagar as contas da casa, que é pra isso que serve o marido. Ele veio dar um de brabão pro meu lado, eu só risquei a luminosa pra cima dele, que ele saiu com 2 quentes e um fervendo. Diz aí, meu povo, o que vocês fariam com um traste desse? Deixa aqui nos comentários. Minha sogra falou que meu filho foi preso por culpa minha. Eu fui casada por 18 anos. E quando meu filho completou 15 anos, o meu esposo veio a falecer. Eu e o meu filho sempre fomos muito próximos um ao outro. Sempre conversávamos sobre tudo. Dava conselho pra ele, ele dava conselho pra mim. Verdadeiros amigos, sabe? Só que depois que o meu marido faleceu, as coisas virou de ponta cabeça. Meu filho já não tava querendo ir mais pra escola. Quando falava que ia, me ligavam avisando que ele não tinha comparecido, sabe? Começou a se juntar com pessoas assim que não era muito boa companhia. Começou a ficar super rebelde, queria gritar comigo, não queria ajudar nas tarefas de casa, que ele sempre me ajudou em tudo. Enfim, meu filho virou outra pessoa. Eu ali sempre lutando, sabe? Tive que ir num conselho tutelar por conta das faltas da escola, sempre ali me explicando, tentando dar do bom e do melhor pra ele, fazer de tudo pra que ele voltasse o filho que ele era antes. E mesmo ele tá agindo dessa maneira que eu não concordava nem um pouco, eu sempre tentei acolher, não deixava sair de noite, sempre tava ali perto dele, sabe? Tentando ajudar de todas as formas possíveis. A minha sogra mora em outra cidade e ela ficou sabendo o que estava acontecendo através da minha cunhada. Então ela resolveu vir pra cá pra poder me ajudar a tentar entender o que estava acontecendo com ele, porque é o único neto que ela tem. E aí ela veio, gente, de começo tava tudo tranquilo. Só que aí chegou o período de férias e ela falou assim, você não acha melhor eu levar ele pra lá, ele passar as férias comigo, ele esparecer um pouco a cabeça, depois das férias ele volta de novo. Falei, tudo bem. Eu achei de verdade que seria bom pra ele, sabe? Sair um pouco de casa, né? Conhecer novos amigos, enfim, gente, sair um pouquinho daqui. Porque tudo que eu podia fazer eu já fiz por ele, sabe? E levei em psicólogo e até hoje a gente nunca conseguiu entender o porquê que ele ficou assim depois da morte do pai. Só que depois de 5 dias que ele estava lá na casa da minha sogra me liga, desesperada, falando que ele tinha sido preso. Falei, como assim preso? Que aqui o meu filho tava sendo rebelde, não tava se comportando como deveria.
dia, faltando na escola, mas eu nunca soube que ele se envolveu com coisa errada. Como assim ele não tava mexendo com coisa errada? Foi só o menino chegar aqui, o menino começou a aprontar, fazer um monte de coisa errada. Eu falei, a senhora não me ligou por quê? Pra me avisar. Porque eu teria ido buscar ele na hora. Que eu acho que comigo ele vai ficar melhor do que com você, porque ele foi preso por sua culpa, porque você não soube criar ele depois que o meu filho faleceu. Eu digo, como é que é? A senhora não sabe da missa à metade, a senhora chegou já pegando um bonde andando. As coisas por aqui não tava fácil não, sogra, mas mesmo assim meu filho não se envolveu com coisa errada não, porque eu sempre tava ali do lado dele. Na verdade, foi uma péssima ideia eu ter deixado meu filho ir com a senhora sempre passou a mão na cabeça dele, deixou ele fazer o que ele queria. Então aí ele ficou com o caminho livre pra fazer o que ele bem quisesse. E comigo aqui ele não tinha isso, por mais que ele tivesse me dando trabalho. E não se preocupe que amanhã mesmo eu tô chegando aí, eu vou buscar o meu filho. Ela falou, não precisa vir não. Eu já conversei com o advogado, vou pagar a fiança e amanhã mesmo ele já vai estar aqui em casa e eu compro a passagem pra ele ir embora de volta. Falei, graças a Deus. E aí ele nunca mais pisa, Deus me livre. E eu que cheguei em casa, topei o meu cunhado deitado na minha cama. Já levei um baita susto e já fui ficando nervosa com aquela situação. Fiquei muito estressada, já fui perguntando pra ele como ele tinha conseguido entrar dentro da minha casa, que ele não tinha chave da minha casa. E também perguntei quem deu liberdade a ele pra estar deitando na minha cama. Antes que ele pudesse responder, veio o meu marido lá da sala. Tentando explicar a situação, já fui logo falando pra ele. Você viu onde feliz o seu irmão tá deitado? Eu não sei quem deu liberdade a ele pra ficar deitando na nossa cama. Meu marido falou pra mim me acalmar e disse que não precisava de escândalo. Que sim, que ele tinha visto onde o irmão dele tinha deitado e que foi ele que deixou ele deitar lá e que ia me explicar o que estava acontecendo. Eu fui logo falando pra ele, pode explicar rápido o que tá acontecendo, que eu tô perdido sem entender nada aqui. Ele contou que o irmão dele havia se separado da mulher, que ele não tava muito bem, que ele tava arrasado com a situação e que tinha pedido pra passar uns dias ali em casa e que ele tinha concordado ele passar uns dias ali em casa e que ele tinha arrumado o quarto pra ele dormir. Eu já fui logo questionando com ele o porquê que justamente ele arrumou o nosso quarto pra ele dormir, se tinha quarto de hóspede, colocasse ele dormir lá no quarto de hóspede. Ele respondeu que o quarto de hóspede só tinha um colchãozinho no chão, que não tinha cama e que o irmão dele não ia ficar muito à vontade. E que nesse momento difícil ele queria receber o irmão dele da melhor forma possível. Eu não concordei muito com a situação, não gostei dessa situação. Tentei convencer ele de colocar o irmão dele lá no quarto de visita, porém ele temou, eu acabei deixando. E eu mais ele fomos dormir no colchãozinho no chão lá no quarto de visita, enquanto o bonito irmão dele ficava no meu quarto e na minha cama. Meu marido falou que era uma coisa provisória, que em breve ele voltava com a mulher e que caso ele não voltasse com a mulher, se não desse certo, mais que ele tinha falado que ia arrumar um lugarzinho pra ele, que não ia ficar muito tempo ali não. Então eu falei assim, não, tá de boa, se é pouco tempo pode ficar, mesmo eu não concordando muito, né, mas era pouco tempo, eu acabei deixando pra não criar caso. Nisso o tempo foi passando e o bonito lá dentro da minha casa, não saía mais pra trabalhar, com isso ele acabou sendo demitido e perdeu o emprego, tava comendo de graça, dormindo de graça na minha casa e o pior, no meu quarto. Passava o dia inteirinho lá dentro do meu quarto, não fazia nada, nem o prato que ele comia ele lavava. Eu fui questionar com meu marido porque o irmão dele ainda não tinha caçado um lugar pra morar, porque já fazia mais de 60 dias que ele tava ali. Ele tava sem trabalhar, não tava ajudando na despesa e o pior de tudo, nós trabalhávamos o dia inteiro, chegávamos de tarde, tinha que arrumar a casa, porque nem a casa ele organizava pra nós pra ajudar. Ele tava simplesmente dormindo de graça, comendo de graça e que eu não aguentava mais dormir no colchãozinho no chão, que eu queria de volta à minha cama. Ele falou pra mim ter mais empatia, que o irmão dele estava num momento difícil, muito delicado, que ele tinha perdido a família e que era pra mim esperar mais um pouco, que em breve a situação iria se resolver. Eu não queria aceitar de jeito nenhum, mas meu marido não me deu escolha. Passou-se mais ou menos 15 dias. Eu chego em casa e topo o bonito do irmão dele com safadeza com uma mulher à toa na minha cama. Pra mim isso foi a gota d'água. Eu não aguentava mais a situação. Achei aquilo desrespeitoso e estourei de uma vez. Passei a mão num cabo de vassoura e coloquei ele, mas a mulher pra fora debaixo de pancada. E ainda joguei a sopa dele no meio da rua e mandei ele caçar um canto bem longe da minha família. O marido, quando chegou, ainda teve a audácia de falar comigo que eu não deveria ter feito aquilo com o coitado do irmão dele, não, que ele tava sofrendo muito. Já olhei pro lado dele, mandei largar de CBS e falei que o irmão dele tava aproveitando a nossa boa vontade, tava comendo e dormindo de graça dentro de casa enquanto ficava com safadeza e nós pagávamos as contas tudo. E que se ele tivesse achado ruim e quisesse acompanhar o irmão dele, que ele ficasse à vontade pra ir embora também. Tô certo ou tô errado, gente? Eu comprei esse aspirador tem uma semana e desde o dia que eu comprei ele tá lá na casa da minha cunhada. Eu comprei pelo site e o dia que chegou ela tava aqui em casa e ela falou, eu tô precisando mesmo pra poder limpar o carro porque o carro tá imundo. Eu falei, não cunhada, eu nem usei ainda, né, tá na caixa, eu quero abrir, quero testar pra ver se tá funcionando certinho. Aí meu marido pegou e se intrometeu no meio e falou, não, pode levar, depois você usa. Ela levou e nem sequer deu a satisfação do dia que ia devolver. O aspirador ficou lá uma semana e quando ela me devolveu, ele tava todo sujo. Daí eu peguei, limpei ele, né? E já aproveitei e lavei a minha área. Gente, quando eu fui testar o meu aspirador, que eu coloquei ele na tomada, ele não tava funcionando. Daí eu peguei e liguei pra ela. Falei, oi, cunhada, é que o aspirador não tá funcionando. Ele funcionou certinho aí com você? Aí ela falou assim que colocou na tomada também e o aspirador nem funcionou. Mas o aspirador veio embora pra minha casa todo sujo. Então era certeza que ela tinha usado meu aspirador até quebrar. Daí eu falei pra ela que ia ter que ver, né? Pra arrumar, porque eu paguei caro no aspirador. Aí ela pegou e falou, você tá me acusando de ter quebrado o seu aspirador? Essa merda. Quando meu marido chegou do serviço pra almoçar, ele já veio falando um monte de merda. Falando que eu tava fazendo questão por causa de uma merda de um aspirador. E que pra mim aprender, ele ia lá na loja tirar um novinho pra irmã. Eu peguei e falei pra
E a minha cunhada que fez a maior confusão por causa de um aspirador de pó, parte 2. Quando meu marido chegou do serviço, ele veio cheio de panca pro meu lado, falando que eu tava errada de estar enchendo o saco da irmã dele por causa de aspirador de pó. E que pra mim aprender, ele ia lá na loja pra poder comprar um aspirador novo, zero na caixa pra irmã dele. Eu olhei bem pra cara dele e falei que ele não era nem louco de fazer o negócio dele. Pois ele tomou banho, se ajeitou e saiu. Pois como eu também não sou nenhuma besta, me ajeitei e saí também, porque homem não me faz de otária, não. E antes de sair, peguei as coisas dele, empacotei tudo em saco preto de lixo, coloquei tudo lá na porta da sala, peguei, tranquei a porta e saí. Pois quando foi dando umas 3 horas da tarde, esse homem não parava de me ligar. Toda hora ele me ligava e eu recusava a chamada dele. Mensagem, tinha 1 milhão que eu não quis nem abrir. Eu não tava aguentando mais ver o meu celular tocar sem parar, até que eu atendi a ligação. Daí ele, com a maior cara de pau, falou: amor, onde é que você tá? Ainda falou: vem pra casa, eu quero conversar com você. Realmente, você tá certa. Vamos lá na loja pra gente comprar um aspirador novo pra você. Daí eu falei pra ele que enquanto ele não me respeitasse como mulher e parasse de priorizar a família dele, que eu não ia aceitar ele de volta, porque pra mim isso é a maior humilhação. Voltei pra minha casa, a gente sentou e conversou, e ele prometeu que não vai fazer mais isso. E isso não foi nem por conta de um aspirador de pó queimado, foi por conta da humilhação que ele me fez passar. Me contem aqui nos comentários se vocês acham que a minha atitude foi exagerada, ou se eu tô certa e agi corretamente. Tava eu aqui lavando roupa quando escuto um barulho no portão. Quando eu saí pra atender, era minha mãe, dizendo: Mica, não perca tempo. Falei: o que foi, mãe? Ela: liguei pra 2 amigas que estão descendo os carinhos na sua irmã lá no centro. A mulher do lancheiro descobriu que ela tá de casa com ele. Eu digo: pois eu não vou nem se me pagasse. Ontem mesmo eu fui dar conselho pra ela e ela disse pra mim não se meter. Que homem bom era homem casado, não era solteiro não. E que eu era trouxa de estar com meu marido. E que eu tinha que viver como ela, hoje com uma, amanhã com outra. Minha mãe gritou: ela é tua irmã, tem obrigação de defender. Eu digo: ela pode ser o que for, mas eu não vou defender as cachorradas dela, não. Minha mãe gritou: e quer dizer que tu vai deixar tua irmã apanhar? Eu gritei: vou. Daí ela saiu daqui com raiva, dizendo que eu não tinha coração, nem consideração. Me bloqueou e agora mandou recado pelo meu sobrinho que eu não pisasse mais na casa dela. Agora me diga se eu tô errada. A pessoa vive destruindo casamento de um, casamento de outro. E quando se lasca, quer que eu me meta, amar menino. Diga aqui, meu povo, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham que eu tô errada? Ou eu devo tentar uma aproximação com a minha mãe? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. E é isso, um abraço, até mais, fiquem com Deus, tchau, tchau. Meu marido tinha uma mania terrível de não comprar nada aqui pra casa. Toda vez que eu falava pra ele que tava faltando alguma coisa, ele mandava eu me virar. Daí eu tava aqui lavando a louça, ele levantou cedo, tomou café, foi colocar a botina dele pra ir pro trabalho. Aí eu virei pra ele e falei assim: amor, aqui em casa não tem nada pra gente comer hoje. É melhor você deixar o dinheiro pra que eu vá no mercado comprar. Aí ele virou pra mim e falou assim: se vira, faz o que tem aí, inventa, faz alguma coisa, bota a cachola pra funcionar. Gente, aquilo me irritou tanto, porque todas as vezes que ele faz isso, como eu tenho alguma rendinha, né, que eu recebo de alguns trabalhos que eu faço, eu vou lá, compro as coisas, né, e a gente acaba comendo o que eu compro. Ele mesmo não bota nada aqui em casa. O dinheiro dele é simplesmente para as farras dele, para futebol, para a mãe dele, para a irmã dele, e toda vez essa ladainha aqui em casa. Daí eu falei assim: tá bom, hoje eu vou dar um basta. Não comprei nada. Quando ele chegou para almoçar, ele chegou todo nervosinho, porque não tinha nada para almoçar. Aí já foi ficando todo nervoso, me perguntando o que eu estava fazendo, que ele tinha horário para voltar. Falei assim: se vira, vai lá na rua, compra uma marmita para você, porque eu já almocei, eu fui aqui na vizinha, a vizinha me deu um prato de comida e a partir de agora vai ser assim. Eu vou comprar para mim, eu não vou comprar para você. Do mesmo jeito que você fala para que eu me vire, eu vou mandar você se virar agora. Se vire, faz o que você quiser. Enfim, gente, eu acho que eu não tenho obrigação de sustentar marmanjo, né? Aí ele pegou as roupas dele, botou dentro de uma bolsa, disse que ia pra casa da mãe dele e que só voltava depois que eu, né, revesse o que eu tinha falado pra ele, que ele tinha sido humilhado com as minhas palavras. Gente, eu achei um absurdo isso. Ele tá lá até agora e eu não vou mandar mensagem pra ele pedindo perdão, não vou ligar pra que ele volte, porque eu não tô errada. Eu acho assim que os dois têm que contribuir, mas deixar só pra um, gente, é covardia. E ele não ajuda porque ele não queria, né? Me diz aqui, o que vocês fariam no meu lugar? Deixa a opinião de vocês nos comentários.
Tava aqui acendendo fogo pra colocar um feijão pra cozinhar, quando o telefone do meu marido começa a tocar e ele pede pra que eu atenda. Quando eu atendo, gente, é a minha cunhada. Aí a minha cunhada já foi falando na lata. Oi, maninho, é o seguinte, amanhã vamos fazer o aniversário da mamãe. Eu quero que tu venha, só tu e as crianças, não traz a Thaís não, porque tua ex vai estar aqui, ela não quer ver a Thaís nem pintada. Aí quando ela terminou de falar, né, eu falei assim, oi, cunhada, sou eu, a Thaís, beleza, pode ficar tranquilo. Aí meu marido veio, perguntou o que tava acontecendo, peguei e falei pra ele logo na lata, né, o que tava acontecendo e tal. Aí não demorou muito, a minha sogra me liga. Ah, Thaís, não entenda mal não, é porque eu quero a minha família toda reunida, então, por favor, entenda, vai ter outras oportunidades. Eu, não, sogrinha, pode ficar tranquila, a senhora nunca mais vai me ver na sua casa. Eu não piso nem sequer um dedo meu aí, pode ficar tranquila, pode festejar com a ex, com a atual, com quem a senhora achar melhor. Aí eu peguei, né, meu marido falou assim, você tá sendo exagerada, que não é desse jeito que a gente tem que resolver as coisas, se tá, eu tô sendo exagerada, tu sequer não falou nada pra me defender. Meu marido disse que vai. Eu falei pra ele que ele vai, só que ele não volta mais, que a partir de amanhã, depois que ele for pro aniversário da mãe dele, ele não volta mais aqui pra casa. Vocês acham que a minha atitude tá errada? O que vocês fariam no meu lugar? E a minha vizinha aqui da frente, que deu pra se incomodar com o dinheiro que eu estava gastando na reforma da minha casa e teve a audácia de vir me questionar por isso. Vê se pode um negócio desse. Quando ela chegou aqui questionando o tanto que eu estava gastando na reforma da minha casa e querendo dizer o que eu deveria ou não deveria fazer com o meu dinheiro, confesso pra vocês, assim, que nos primeiros minutos eu fiquei sem acreditar que ela estava falando aquilo pra mim. No final do ano passado, eu fiz uma reforma do lado de dentro da minha casa, porque quando eu fiz a casa, eu estava com pouco dinheiro e não deu pra mim terminar ela do jeito que eu queria. O piso mesmo, por exemplo, ficou só batido, o piso grosso, e eu deixei pra estar colocando cerâmica quando eu pudesse. Eu e meu marido trabalhamos muito e seguramos bastante pra conseguir terminar a casa por dentro. E ficou lindo, foi uma reforma e tanta, eu fiz coisas que eu nem imaginava que nós íamos conseguir fazer. Porém, o lado de fora da casa ficou sem acabar e eu deixei pra estar acabando esse ano. Mas desde o ano passado nós já tínhamos observado que a vizinha estava se incomodando um pouco com essa reforma. Ela ficava de olho em tudo, era o dia inteiro vigiando tudo que estava fazendo aqui na casa e vira e mexe ela estava aqui na porta da casa observando o que nós estávamos mudando dentro da casa. Se chegava um material novo, ela corria cá pra ver o que era. Porém, até o momento ela não tinha criticado não, ela só jogava aquelas piadinhas chatas de que a gente estava com dinheiro, que a gente estava podendo e se incomodava um pouco, mas tudo bem, né? Eu levava na esportiva. Já esse ano, quando nós fomos finalizar o exterior pra acabar com a obra de vez, no primeiro dia que chegou os materiais aqui, a vizinha já chegou atrás e começou a criticar que nós estávamos gastando muito dinheiro à toa, que nós estávamos com tanto dinheiro que não estava sabendo nem com o que gastar e por isso estava com essa mexeção na casa, com essa reformação sem necessidade nenhuma, que nós deveríamos pegar esse dinheiro e doar para um necessitado, que era melhor do que nós ficar gastando dinheiro à toa. Eu já peguei sem paciência nenhuma, olhei para ela e falei, se você quer ajudar o necessitado, você ajuda, você não sabe nada da minha vida. Eu e meu marido trabalhamos duro justamente para isso, para ter uma vida confortável e uma casa boa e nunca deixamos de ajudar quem realmente precisa. Mas você, eu acho que você tá aí com inveja das nossas conquistas, você deveria cuidar da sua vida. Eu sei que ela saiu daqui revoltada com o que eu disse, vocês acham que eu fiz certo ou errado? Tava aqui em casa dobrando minhas roupas e de repente chega o meu marido com um ferro de passar emprestado da mãe dele. Já foi logo dizendo que queria que eu desdobrasse as roupas todas que eu já havia dobrado e passasse todinha, deixasse toda bonitinha pra depois dobrar novamente. Eu já estranhei a situação e fui falando, mas tu nunca importou com roupa passada, homem? Da onde você tirou essas ideias agora? Nem ferro de passar nós temos, porque você nunca comprou, falou que não fazia questão de roupa passada. E agora do nada você quer que eu passe essas roupas todas? Ele pegou e disse, é porque eu tive lá na casa de manhã e manhã falou que minhas roupas estão muito amassadas, que estão precisando passar. Nem parece que eu tenho esposa em casa, que eu estou andando todo desleixado depois que eu casei. Aí eu falei com ela que nós não tínhamos ferro de passar, ela falou que era vergonha eu ainda não ter falado com você pra comprar um ferro de passar pra nós, que é necessário numa casa ter um ferro de passar pro homem andar apresentável. Ela foi lá dentro, pegou o ferro de passar dela e mandou eu trazer. Falou pra não se preocupar em devolver essa semana, que essa semana já lavou as roupas, já passou as roupas, então essa semana ela não vai estar passando roupa, que é pra devolver só semana que vem. Enquanto isso, dá tempo de você passar as nossas roupas tudo e guardar tudo certinho, bonitinho. Na hora eu já fui olhando pra ele, já fui respondendo, mas era só o que faltava mesmo, a sua mãe se preocupar com as nossas roupas, estão passadas ou não. Já não basta ela implicar com a comida, já não basta ela implicar com a arrumação da casa, já não basta ela implicar por eu trabalhar fora e agora ainda quer que eu passe roupa? Ele pegou e falou que a mãe dele tinha razão, que as roupas sem passar dá um ar de desleixado mesmo, que ele estava parecendo que nem esposa tinha em casa e que era melhor eu passar as roupas. Eu peguei e falei, então tá certo, você quer roupa passada, sua mãe quer roupa passada, então vai ter roupa passada nessa casa a partir de hoje. Juntei tudo e já fui tacando dentro da sacola. Ele ficou desesperado, perguntou o que eu estava fazendo. Eu falei, lá, vou levar lá pra sua mãe passar. Ela não quer que as roupas estejam passadinhas? Vou levar pra ela passar, já que ela fica à toa a semana inteira. Eu trabalho de segunda a segunda que nem uma doida, tenho 4 filhos pra cuidar, tenho que levar na escola, trazer de escola, fazer refeição, vestir roupa, tirar roupa, dar banho, você não me ajuda com nada, não me ajuda com a casa, não me ajuda com os filhos e muito menos com o meu emprego, né? Eu já tô sobrecarregada de serviço até o pescoço. Se você e sua mãe ainda querem arrumar mais trabalho pra mim, passei a mão no saco de roupa e no ferro de passar que a bonita havia mandado lá pra casa e fui descendo a rua pra ir até na casa dela. Meu marido foi gritando atrás de mim que nem um doido, dizendo que eu tava caçando confusão à toa, que não precisava daquilo, se eu não queria passar era só não passar, mas que eu não precisava criar casa com a minha sogra também não. Cheguei no portão dela e gritei. Quando ela veio atender, já joguei o saco de roupa, entreguei o ferro de passar nas mãos dela, falei, a senhora não queria roupa passada? Então a senhora pega e passa, que eu já tenho serviço por demais lá em casa. E a senhora tá bem desocupada, porque além de não trabalhar, a senhora tá tendo tempo pra tomar conta da vida dos outros. Então esse tempo que tá sobrando pra senhora tomar conta da vida dos outros, a senhora passa essas roupas. Peguei, dei meia volta e voltei pra minha casa. A véia ficou lá falando sozinha. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque até hoje ela não me incomodou com mais nada. Vocês acham que eu fiz certo ou errado? Deixa aqui nos comentários.
Cobrei um salário para cuidar da tia do meu marido e todos da família dele estão dizendo que eu sou um oportunista. Escuta só essa história. A tia do meu marido está precisando de alguns cuidados, é a irmã da minha sogra. E a minha sogra tem todo o tempo do mundo para cuidar, mas ela não cuida, ela quer jogar sempre nas minhas costas. Como eu trabalho home office, ela acha assim que eu fico em casa 24/24, então eu posso muito bem cuidar, sabe? E todo dia eles mandam ela aqui para casa e a minha sogra é de perna em perna, de vizinho em vizinho, fofocando, bebendo café daqui para ali, daqui para colar. Isso já tem me enchido o saco. Daí eu falei pro meu marido que eu tava muito cansado, eu não tava dando conta mais, que eles tinham que arrumar alguém pra cuidar da tia deles, ou ele conversar com a mãe dele, que estava errado. Aí ele falou que ia conversar, mas nunca conversava. Aí eu peguei e fiz uma reunião com todo mundo, né, com todos os irmãos, e minha sogra lá, fingindo demência, sabe? Aí eu falei assim, ó, é o seguinte, eu vou cuidar da fulana, porém eu quero um salário. Porque eu não sou obrigada a cuidar dela. Quem tem obrigação são vocês, que são irmãos. E aí todo mundo começou a me esculachar, dizendo que eu era oportunista, que isso não existia. Mas me diz aqui, vocês acham que eu tô errado? O que vocês fariam no meu lugar? Meu marido fazia faculdade e vivia cheio de pose e cheio das amigas. E cada dia era uma risadinha, um kikiki. Quando eu reclamava, o infeliz dizia logo, mulher, deixa de ser possessiva. As meninas são tudo casadas, ninguém quer homem feio, não. Tá certo, quando foi esses dias, teve um ralabucho aqui na minha cidade, um forró. E nós foi, tudo animado, trio tocando, povo dançando, até apareceu uma dessas amigas que ele dizia ser casada. Ela avistou meu marido de longe e já veio toda solta. Fulano, tu tá aqui? E aí, como é que você tá? E fingiu que eu era invisível, nem comigo falou. Na hora de se despedir, a infeliz despediu com um beijo no rosto dele. Gritei logo, ô sirigaita, larga do meu marido. Tu não tá me vendo aqui, não? E a descarada com deboche, mulher, tu é muito ciumenta. Não se garante, não, fia. Passei a mão no cabelo dela e arranquei os megarré tudo da cabeça. E voou aplique pra todo canto. Juntou foi gente pra me tirar de cima da infeliz. Quando consegui me levantar, gritei no meio da praça. E tu, macho escroto, nem pintado de ouro eu te quero mais. Dancei a noite toda com meus primos e ele ficou de lá, fungando igual boi bufa. E agora eu pergunto ao Tribunal do Povo, eu tô certo ou certíssima? Deixa aqui nos comentários. Meu marido tinha uma mania terrível de não comprar nada aqui pra casa. Toda vez que eu falava pra ele que tava faltando alguma coisa, ele mandava eu me virar. Daí eu tava aqui lavando a louça, ele levantou cedo, tomou café, foi colocar a botina dele pra ir pro trabalho. Aí eu virei pra ele e falei assim, amor, aqui em casa não tem nada pra gente comer hoje. É melhor você deixar o dinheiro pra que eu vá no mercado comprar. Aí ele virou pra mim e falou assim, se vira, faz o que tem aí, inventa, faz alguma coisa, bota a cachola pra funcionar. Gente, aquilo me irritou tanto, porque todas as vezes que ele faz isso, como eu tenho alguma rendinha, né, que eu recebo, de alguns trabalhos que eu faço, eu vou lá, compro as coisas, né, e a gente acaba comendo o que eu compro. Ele mesmo não bota nada aqui em casa. O dinheiro dele é simplesmente para as farras dele, para futebol, para a mãe dele, para a irmã dele, e toda vez essa ladainha aqui em casa. Daí eu falei assim, tá bom, hoje eu vou dar um basta. Não comprei nada. Quando ele chegou para almoçar, ele chegou todo nervosinho, porque não tinha nada para almoçar. Aí já foi ficando todo nervoso, me perguntando o que eu estava fazendo, que ele tinha horário para voltar. Falei assim, se vira, vai lá na rua, compra uma marmita para você, porque eu já almocei, eu fui aqui na vizinha, a vizinha me deu um prato de comida e a partir de agora vai ser assim. Eu vou comprar para mim, eu não vou comprar para você. Do mesmo jeito que você fala para que eu me vire, eu vou mandar você se virar agora. Se vire, faz o que você quiser. Enfim, gente, eu acho que eu não tenho obrigação de sustentar marmanjo, né? Aí ele pegou as roupas dele, botou dentro de uma bolsa, disse que ia para casa da mãe dele e que só voltava depois que eu, né, revesse o que eu tinha falado para ele, que ele tinha sido humilhado com as minhas palavras. Gente, eu achei um absurdo isso. Ele tá lá até agora e eu não vou mandar mensagem para ele pedindo perdão, não vou ligar para que ele volte, porque eu não tô errada. Eu acho assim que os dois têm que contribuir, mas deixar só para um, gente, é covardia. E ele não ajuda porque ele não queria, né? Me diz aqui, o que vocês fariam no meu lugar? Deixa a opinião de vocês nos comentários. Meu filho de 13 anos fugiu de casa para ir atrás da namorada. Desde 10 anos, meu filho cismou que queria namorar uma menina. Eu falei com ele que não, que ele era muito novo, que ele era muito criança. Mas ele começou de namorico na escola. Dizia que era namoro sem beijo. Até aí tudo bem, né? Aí tempo foi passando, os dois começaram a conversar pelo celular. O namoro foi rendendo. Hoje ele tá com 13 anos e a menina com 14. Os dois cismaram que querem assumir o namoro. Para mim ainda é muito cedo. Meu filho tem 13 anos. Ele não tem idade para namorar sério, mas a mãe da menina não tá se preocupando muito não.
Ela disse que a filha está na idade, que ela é adolescente, que o jovem é assim mesmo, que eles têm que ir se descobrindo sozinho, que a gente não pode ficar aprendendo. Ela também me disse que não ia adiantar a gente tentar impedir, porque eles iam continuar se vendo na escola, iam namorar escondido, iam ficar se falando pelo celular, ia ser pior. Então, sendo assim, eu acabei concordando. Deixei namorar, mas sempre debaixo da nossa visão. Deixei namorar assim na nossa companhia. Quando eu ia sair, levar os dois juntos. Quando ela fosse para algum lugar, pudesse levar os dois para passear, pudesse ir junto, tudo bem. Mas o namoro foi rendendo. A menina começou a querer vir dormir na minha casa. Eu não achei bom essa ideia. Achei melhor não. Mas a mãe dela não gostou. A mãe dela virou a cara para mim. Disse que eu estava esnobando a filha dela, que eu estava pensando mal da menina, que eu estava julgando e que eu estava por aí difamando a menina. Isso eu não fiz em momento algum. Eu apenas comentei dentro da minha casa que a menina não tinha idade para vir dormir fora, para dormir em casa de namorado, né, gente? Mas, enfim, o meu filho então cismou que queria ir dormir na casa dela. Eu também não deixei. Falei, lógico que não. Falei, já que ela não pode vir dormir aqui, você também não vai dormir lá. No final das contas, todo mundo se voltou, foi contra mim. A menina, a mãe dela, o meu filho, todo mundo dizendo que eu era ruim, que eu era isso e aquilo. Até que um dia desses, o meu filho simplesmente saiu de casa. Eu trabalhei o dia todo, cheguei em casa cansada, preparei o jantar, depois de tudo fui dormir. Quando eu tô deitada achando que meu filho tá na cama, deu uma coisa em mim. Acordei assim num susto. Isso já era 2:30 da madrugada. Levantei, fui lá no quarto, achei que ele estivesse passando mal, acontecendo alguma coisa. E ele não tava na cama. Eu fui olhar em toda a casa, não achei o menino. Procurei até pelo quintal. Liguei pro celular dele e nada, não atendia. A primeira coisa que eu coloquei na cabeça foi a namorada. Então eu liguei pra casa dela. Liguei, ela também não atendeu. Eu saí de casa do jeito que eu tava, gente, de pijama e tudo, e fui bater lá no portão. Fui até a porta da casa dela, acordei o povo. A mãe dela saiu pra me atender, mas não me mandou entrar. Eu expliquei a situação. Perguntei se meu filho tinha aparecido por lá, se tinha telefonado alguma coisa. Ela falou que não. Ela simplesmente disse que não tinha notícias dele. Eu pedi a ela pra ir chamar a filha, pra conversar com a menina, pra saber se ela tava sabendo de alguma coisa. Ela entrou, demorou um pouquinho, voltou e me falou que não sabia, que a menina estava dormindo, não sabia de nada. Mas no dia seguinte eu fiquei sabendo que o meu filho estava lá. Ela escondeu o menino lá dentro da casa dela, deixou o menino dormir lá e não me contou nada. Me colocou em desespero a noite inteira. Só na manhã seguinte foi que ele me ligou e disse que estava lá, que tinha passado a noite lá. E me contou que tinha me visto no portão, que me viu, mas não podia me chamar, porque senão eu não ia deixar ele dormir lá. Ia levar ele embora. Vê se pode uma coisa dessa, eu não sei mais o que eu faço com esse menino, nem com essa mulher, nem com essa namorada que ele arrumou. Quando eu casei com meu marido, eu era muito jovem e ingênua. Eu vou falar a verdade com vocês. Eu sofri muito nas mãos desse homem. Vocês não têm noção do que ele fazia comigo. Eu conheci ele numa das vindas dele pro interior. Ele é amigo do filho do nosso patrão. Eu nasci e fui criada na roça. Já ele era moço da cidade, muito diferente do pessoal aqui do interior. Muito educado, conversava bem, muito simpático. Aparentemente uma pessoa culta. Quem nos apresentou foi justamente o filho do nosso patrão. Ele me viu lá, perguntou por mim e o filho do nosso patrão acabou nos apresentando. E nisso nós acabamos iniciando um relacionamento. Na roça a gente não é de namorar muito tempo não. Então namoramos pouco tempo e já nos casamos e eu fui morar com ele na cidade. Porém, gente, eu não tinha estudo, eu não tive a oportunidade de estudar, eu cuidava dos meus irmãos, trabalhava na roça, então eu não tive a oportunidade de estudar. Então estava muito difícil para mim conseguir arrumar um emprego na cidade. Eu até tentei arrumar um emprego, porém eu não estava conseguindo justamente pela falta de estudo. No início ele até parecia ser uma pessoa compreensiva, não me tratava mal, me tratava muito bem, parece que não se importava muito de eu não estar conseguindo emprego, mas eu estava correndo atrás porque eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de ter minhas coisinhas, porém eu não estava conseguindo realmente. E o tempo foi passando. Por mais que ele me tratasse bem desde o início, ele nunca gostou de estar comprando as coisas para mim, o necessário, sabe? Roupa nova, pagando um salão, essas coisas ele nunca gostou de fazer, mesmo ele me tratando bem desde o início. E também para casa ele comprava o básico de alimentação, não era de comprar muita coisa também não. Com o tempo ele acabou demonstrando quem realmente ele era. Ele começou a reclamar das compras que ele fazia para casa, que estava muito caro, que o salário dele estava indo tudo. Lembrando, gente, que ele só comprava o básico, tá? Começou a reclamar que eu era uma encostada, que eu não fazia nada, que eu tinha que arrumar um serviço, que ele não era obrigado a me bancar, que eu tava vivendo nas custas dele. Não me dava absolutamente nada, nem roupa, nem uma calcinha sequer, ele não comprava para mim, nem adiantava eu reclamar porque era motivo de briga. Primeiramente começaram as agressões verbais, me xingava, me humilhava e por fim ele decidiu estar me agredindo. Nisso que ele me agrediu, eu voltei pro interior, pra casa do meu pai e comecei a trabalhar que nem uma doida e segurar o meu dinheirinho pra estudar e fazer uma faculdade. Depois disso eu descobri que ele tinha um caso com a filha do nosso patrão, que era irmã de um amigo dele que havia nos apresentado um ao outro. Mas nessa altura do campeonato isso aí já não me interessava mais. Eu trabalhei bastante, estudei bastante, me dediquei ao máximo, consegui emprego, juntei o dinheiro e daqui um mês vou estar abrindo meu próprio negócio. Eu dei a volta por cima completamente e hoje em dia ainda estou noiva de um cara maravilhoso que me trata super bem.
Larguei o meu emprego a pedido do meu marido para estar cuidando dos filhos dele e hoje em dia ele me chama de preguiçosa, encostada e diz que eu não sirvo para absolutamente nada. Vai escutando essa história que está acontecendo comigo. Quando eu conheci o meu marido, ele já tinha filhos. Eu conheci ele há mais ou menos uns 7 anos atrás. Tem 5 anos que nós estamos juntos. Eu não tinha filhos, tinha minha independência financeira, tinha o meu emprego, porém ele exigiu que eu largasse o meu emprego. Ficou me cobrando bastante porque ele precisava de alguém para estar ajudando ele com os filhos e cuidar da casa. Como ele insistiu bastante, disse que me bancava desde que eu ajudasse a cuidar dos filhos dele e criar os filhos que na época tinha 7 anos, o outro tinha 5 anos e o menorzinho tinha 3. Ele tem 3 filhos, tá bom, gente? Então, eu cuidei das crianças durante esses 5 anos. Porém, de uns tempos pra cá, ele disse que eu sou preguiçosa, que eu não faço nada, que eu não ajudo com nada, que tudo ele que tem que fazer, tudo ele que tem que bancar, sendo que eu só deixei o meu emprego porque ele quis que eu deixasse para cuidar das crianças. O que é que vocês acham que eu devo fazer? Estou pensando seriamente em meter o pé daqui, deixar ele com os filhos para lá, apesar de eu gostar das crianças, e seguir a minha vida, porque encostada eu não sou. Eu sempre trabalhei e morrer de fome eu não vou. Eu tinha 11 anos quando perdi minha mãe. Minha irmã mais velha estava com 15. A gente ficou uma semana hospedada na casa do pastor, até que uma tia minha chegasse para cuidar da gente. Essa minha tia era irmã da minha mãe, a única pessoa da família. Mas o que ninguém sabia é que ela tinha problemas psiquiátricos. Ela não falava nada para ninguém. Depois, com o convívio, nós começamos a perceber que minha tia era um tanto estranha. Ela passava o dia todo andando para a rua, para baixo e para cima, sem ter o que fazer. Quando voltava para casa, trazia milhares de revistas e jornais velhos. Isso tudo ela ia acumulando dentro de casa. Ela trazia também todas as embalagens de latinha que ela encontrava por aí. Era latinha de ervilha, de milho verde, de salsicha, de feijoada, de tudo. Ela tirava os rótulos, lavava essas latas e ia guardando. Ia juntando tudo dentro de casa, fazendo pilhas e pilhas de latinhas. Às vezes ela ia para a rodoviária, sentava lá e ficava o dia todinho conversando com estranhos, puxando conversa com um e com o outro, perguntando para onde estava indo, o que estava indo fazer, essas coisas. Uma vez minha irmã brigou na escola, ficou uma semana de suspensão e durante essa uma semana, todos os dias a gente saía cedo para ir para a escola, mas não entrava. No meio do caminho a gente desviava e ia para a beira do rio. A gente passava o dia todo na beira do lago, debaixo da ponte, esperando o tempo passar e dar a hora de voltar para casa. E durante essa semana toda minha tia não ficou sabendo que a minha irmã tinha levado suspensão, nem ficou sabendo que a gente matava a aula, nada disso. Certo dia a gente estava lá na beira do rio jogando pedrinhas na água, quando de repente nós vimos nossa tia passando correndo. Eu achei que ela tivesse vindo atrás da gente, que ela tivesse descoberto que a gente estava ali. Mas não, ela simplesmente passou reto, foi subindo por cima dos morros e dos barrancos até chegar lá em cima do morro onde passava a linha do trem. Então ela foi caminhando pelo meio da linha e parou bem em cima, bem na beira do penhasco. Eu achei por um momento que ela fosse se jogar de lá. Então eu chamei a minha irmã e saí correndo, fui atrás dela, fui gritando por ela. Quando ela viu a gente, ela simplesmente voltou. Saiu de lá rindo como se nada tivesse acontecido. A gente perguntou o que ela estava fazendo lá no meio dos trilhos e ela então disse que era o lugar mais lindo que ela já tinha visto na vida, que lá de cima do penhasco ela conseguia enxergar quase toda a cidade. Mas eu falei com ela para não fazer mais isso, pedi pelo amor de Deus para ela nunca mais subir lá porque é muito perigoso. Se de repente o trem viesse, não ia ter para onde ela correr. Certa vez ela roubou um barco de um pescador. O homem desceu e deixou o barco na beira do rio. Ela simplesmente chegou, entrou, ligou o barco e saiu. Quando ela voltou para casa já era de noite. Ninguém sabe onde ela foi nem onde ela passou o dia, mas ela disse que estava numa casa na beira do lago do outro lado da cidade. A minha irmã, como era mais velha, morria de vergonha da minha tia fazer essas coisas. Então ela decidiu sumir de casa. Disse que não ia mais morar ali, que ali não era mais a nossa casa, que a minha tia tinha feito uma bagunça e que ali não pertencia mais a gente. Ela então foi embora para casa de uma amiga. Foi morar na casa de uma senhora muito rica, só andava bonita, bem vestida e quase não falava comigo. Essa senhora entrou na justiça e pediu a guarda da minha irmã e acabou ganhando, adotou a minha irmã de vez. Eu tive uma vizinha insuportável que não saía da minha casa e eu vou contar para vocês como eu fiz para estar me livrando dela. Vai escutando só essa história que aconteceu comigo. Como vocês sabem, eu moro na área rural e nessa época, gente, eu morava num terreno onde só a minha casa que tinha morador. Eram 3 casas nesse terreno, porém só morava eu, era num alto danado. Até que um belo dia, né, mudou vizinhos novos. Daí tudo bem, eu pensei assim, nossa, é muito bom ter vizinhos novos aqui, né? Eu fico isolada desse alto aqui, mas eu não fazia ideia do quanto que a mulher era insuportável e o quanto que eu ia sentir falta de morar sozinha naquele alto.
Ela mudou lá pra casa no final de semana, no sábado. Quando foi num domingo, ela já estava lá em casa a parte da manhã. Chegou lá, falou que tinha ido conhecer, até aí tudo bem. Nesse dia ela não foi muito cedo lá pra casa não. Mas aí ela foi no domingo, conheceu, né? Tudo bem. Desejei ela que ela fosse bem-vinda no lugar, até aí tudo ok. Na segunda-feira, quando deu 7 horas da manhã, ela estava gritando no meu terreiro. E só foi embora, gente, de noite. Depois que meu marido chegou do serviço, ela ficou enrolando lá em casa ainda. Na terça-feira ela fez a mesma coisa, amanheceu cedinho lá em casa e só foi embora à noite. Na quarta a mesma coisa, na quinta a mesma coisa e assim virou a semana inteira. Eu já não aguentava mais e não sabia o que está fazendo para me livrar dessa vizinha. Até que eu tive uma ideia. Conversei com meu marido para me fazer o almoço dele cedo, para ele já levar de uma vez a marmita para a roça, porque ele costumava vir em casa almoçar quando ele tá trabalhando muito longe. Eu fazia o almoço, estava horário do almoço, ele vinha almoçar. Eu conversei com ele para ele levar o almoço dele e nisso eu fechei a casa todinha, fiquei quieta o dia inteiro dentro de casa. Quando ela chegou, gritou, eu não atendi. Ela foi embora. No dia seguinte ela fez a mesma coisa. Chegou, gritou e eu não atendi. Ela foi embora de novo. No terceiro dia ela fez a mesma coisa. Eu não atendi. Aí ela parou de vir na minha casa. Me diga aí, o que vocês fariam na minha situação? Fácil, né? Encher a casa de filhos, prometer um amor eterno e simplesmente do nada acordar dizendo que tá pegando as coisas e vai embora de casa porque está com saudade da vida de solteiro. Escuta só essa história porque eu ouvi isso do meu marido. Meu marido simplesmente do nada levantou um dia com a mala feita, dizendo que estava cansado dessa vida de casado, que queria curtir a vida de solteiro, que ele não tinha curtido quase nada, que ele tinha casado comigo quando ele tinha 18 anos e que agora ele queria viver o que ele não tinha vivido, sendo que quando eu casei com ele eu tinha 16. Fiquei muito, assim, chocada com toda a situação. Porém, eu entendi o lado dele. Falei, beleza, vai viver a sua vida. Eu não trabalhava, eu era totalmente dependente dele. Só que isso não me deixou para baixo. Eu corri atrás dos meus objetivos, né? Criei meus filhos. Hoje, depois que eu já tô com a minha vida feita, já estou em outro relacionamento, ele simplesmente chega aqui, do nada também, como se nada tivesse acontecido, dizendo que está arrependido, que quer voltar para casa, que ele merece uma segunda chance, porque ele tem filho comigo. Falei para ele que ele vai por raio que o parta, que eu não tenho mais nenhuma obrigação com ele, que eu não devo nenhuma satisfação a ele, que se ele quisesse o perdão eu dava, mas que eu não tinha obrigação nenhuma de voltar com ele. O pior, gente, disso tudo é a família dele achar que eu estou sendo errada nessa atitude, que eu deveria dar uma chance. O que vocês fariam? E a minha irmã que vivia traindo o marido dela, até que um dia ela se envolveu com uma pessoa errada e eu contei tudo ao marido dela e a casa caiu pra bonita. O marido da minha irmã era um excelente esposo pra ela, sempre respeitou ela muito, era educado, tratava ela muito bem, ela não precisava nem de trabalhar, ele bancava ela de tudo. Ele trabalhava sempre, muito trabalhador, ganhava muito bem e sempre pagou tudo pra ela. Cabelo, unha, roupa, maquiagem, ela andava que nem uma deusa, muito bem arrumada, em salão direto. Nem as mulheres aqui da vizinhança que trabalhavam que nem doida, andava tão bem arrumada que nem ela. Ele dava o melhor pra ela. Ela tinha tudo do bom do melhor, inclusive dentro de casa tinha os melhores móveis eletrodomésticos pra facilitar o dia a dia dela. O cara não era rico, mas ele fazia de tudo pra ela. Se possível, carregava água até na peneira. Se ela queria viajar, ele pagava viagens pra ela. Ele sempre se esforçava pra fazer o melhor pra ela. Eu às vezes comentava com meu marido que eu ficava com muita pena do meu cunhado, porque ele tratava minha irmã como princesa, ela não valorizava nada que ele fazia pra ela. Ela traía ele com qualquer um. E o meu marido sempre falava comigo pra me calar a boca, não me envolver nisso, que eu não tinha nada a ver com isso, que isso era problema deles pra lá, que desde solteira ela sempre foi assim, e ele casou com ela porque quis. Eu sempre falava com ele, não, ele casou com ela porque achou que ela ia mudar, que ela ia ser uma boa esposa, que ela ia ser uma boa pessoa. Ele está sendo enganado. O tempo foi passando e eu nunca falei nada, nunca me intrometi na relação deles, apesar de eu saber de tudo. Até que num belo dia eu pego ela junto com o meu marido. Aí eu descobri que não era só meu cunhado que era chifrudo, mas eu também. A minha própria irmã estava me traindo com o meu marido. Vê se dá pra acreditar numa coisa dessa. Aí eu passei a entender por que ele queria que eu ficasse de boca fechada e não contasse nada pro meu cunhado. Depois disso eu contei tudo pro meu cunhado, inclusive que ela também estava envolvida com o meu marido. Ele se separou dela depois de uns tempos, casou de novo e vive muito bem. Eu também me separei e hoje vivo a minha vida muito melhor longe deles. Mês que vem é o casamento da minha cunhada, então eu resolvi comprar um liquidificador para dar para ela de presente. Ela fez um grupo e nesse grupo ela colocou a lista de todos os presentes que ela queria ganhar. E lá estava o liquidificador. Então fui, mandei mensagem para ela avisando que eu iria dar o liquidificador e ela foi lá e retirou da lista, né? Porque eu já iria dar para ela de presente. Então assim que eu cheguei em casa, eu fui olhar, ver se estava tudo certo, né? Ver se estava tudo ali, não estava faltando nada. E aí a minha sogra chegou aqui bem na hora. Ela falou: "Nossa, liquidificador novo". Eu falei: "Não, sogra, não é para mim não, é
pra tua filha, né? Como ela vai casar, eu tenho que levar algum presentinho. Ela falou assim, pra minha filha, eu falei, ela vai se casar o mês que vem, tava lá na lista o liquidificador, eu já falei pra ela que eu vou dar, então eu já fui e comprei pra me adiantar. Ela falou, não, deve ter alguma coisa errada, acho que você não prestou atenção lá na lista, não. Eu falei, prestei. Tava falando liquidificador. Ela falou, não, mas ela não quer dessa marca, não, ela quer da marca Oster. Todo eletrodoméstico dela, ela vai querer dessa marca. Eu falei, então ela vai ficar querendo, porque o que eu comprei foi esse aqui, o que eu vou levar vai ser esse. Menina, você tá doida, vai no casamento da pessoa, você tem que dar o que a pessoa pediu de presente. Eu falei, mas em nenhum momento ela especificou lá que queria essa marca, não. Outra coisa, eu vou dar o que eu posso, eu não vou ficar me endividando numa coisa que eu não tenho condição, não. E eu falei com ela, e em nenhum momento ela exigiu algum tipo de marca. Ela só falou que queria na cor branca, e assim, eu comprei. Mas eu já tinha avisado pra ela que se casar e convidar pobre só ia dar nisso. Ela só ia ganhar porcaria. Eu digo, toma vergonha, minha senhora. E ela saiu resmungando e eu fiquei incomodada, então, sabe? Peguei o telefone, liguei pra minha cunhada, expliquei toda a situação e ela me pediu 1000 desculpas. Essa história de querer coisa boa, coisa de marca, na lista de presente, a coisa da mãe dela. E ela falou que jamais vai fazer isso. Independente se a pessoa levar ou não presente, vai ser muito bem-vindo no dia do casamento dela. E que se ela quer coisa boa, quem tem que comprar é ela, né? Afinal de contas, quem tá casando sou eu. Falei, mulher, eu já tava chateada aqui. Pediu pra mim ficar em paz, não ligar, porque a mãe dela tava falando, mas eu fiquei bem chateada, viu? Minha sogra é interesseira, Deus me livre. E o meu marido, que depois que nós nos casamos, ele pega todo o dinheiro do meu trabalho e deposita na conta dele. Não deixa eu comprar uma calcinha pra mim sequer. Segundo ele, está juntando pra nós comprarmos uma casa própria. Ele sempre me falou que estava juntando o dinheiro dele e o meu dinheiro, que era pra um bem maior. Eu me casei com ele, eu era muito jovem e ingênua. Pra falar a verdade, burra mesmo. Eu acreditava cegamente nele que isso era o melhor pra nós e que nós íamos parar de pagar aluguel e morar numa casa própria finalmente. Então eu deixava ele passar a mão em todo o dinheiro, enquanto isso eu passava necessidades dentro de casa. Eu não tinha uma roupa digna pra vestir, as minhas calcinhas já estavam tudo furada, eu não tinha uma calcinha que prestava, uma lingerie decente. Era muito raro eu convencer ele de comprar um creme pro meu cabelo. A maioria das vezes eu ficava sem passar nada no meu cabelo. Nisso se passaram 5 anos e na mesma. Nada dele comprar uma casa, nada dele dar entrada numa casa e eu comecei a desconfiar. Eu pedi ele pra ver quanto nós tínhamos de saldo na conta e ele me negou. Nisso eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Então eu lutei até descobrir a senha da conta bancária dele. E num dia, quando ele entrou pra tomar banho, eu peguei o celular e verifiquei a conta. Eu tomei um baita susto quando eu vi a conta. Em 5 anos ele guardando o meu salário e parte do dele, na conta só tinha R$1.200. Então eu sabia que aí tinha coisa errada. A partir desse momento eu decidi largar de ser burro e comecei a investigar. E descobri que ele tinha um amante e bancava ela do bom e do melhor, enquanto eu passava necessidade e ele bancava ela com o meu dinheiro. A vontade de confrontar ele era enorme, porém eu fiz a sonsa, fiquei caladinha. No outro dia eu ia trabalhar e assim fui. Na hora do almoço eu saí e procurei um advogado pra saber as medidas que eu poderia tomar contra ele. O advogado me disse que isso era violência matrimonial porque ele estava obrigando eu a entregar o meu dinheiro pra ele e que também era violência patrimonial porque ele estava pegando algo que não era dele e ainda gastando. O advogado me orientou a pedir divórcio e que se ele ficasse me incomodando eu teria direito a uma medida protetiva e que eu poderia entrar com uma ação requerendo que ele restituísse todo o dinheiro de volta pra mim. Eu disse pro advogado que eu não tinha R$1 pra mover ação nenhuma, ele decidiu mesmo assim estar pegando o meu caso e fez um acordo comigo de quando eu recebesse a restituição, eu passar 20% do valor pra ele. Eu concordei, saí do consultório, voltei pro meu trabalho, no final do dia eu fui pra casa, juntei todas as minhas coisas e disse que ia passar uns dias na casa da minha mãe, ele ficou sem entender nada, não concordou de eu ir, porém eu fui. Ele só foi entender o que estava acontecendo quando ele recebeu a intimação do juiz. Na audiência ele disse que eu fui muito cruel com ele e que ele não tinha condições de me pagar esse dinheiro. Eu disse que não tinha acordo, que eu queria meu dinheiro de volta. E aí, vocês acham que eu fiz certo ou errado? Minha amiga me ligou hoje cedo, perguntando se eu tinha limite no meu cartão. Eu falei, tenho sim, amiga, tenho R$800 de limite. Ela falou, me empresta 100, final do mês eu te pago, quando cair o auxílio. Eu digo, pode passar aqui e pegar. Quando foi agora há pouco, chegou a notificação aqui no meu celular de R$799. A mesma da hora eu corri e liguei pra ela. Falei, minha filha, o que é isso? Onde é que você tá? Você me pediu R$100 e usou o limite todo. E ela teve a cara de pau de me dizer, é que amanhã é aniversário da minha sogra. E eu não podia ir de mão abanando. Comprei umas carnes, carvão, bebida e um vestido bem top pra agradar a velha, né? Eu falei, mulher, que absurdo é esse? Eu ia passar R$500 desse cartão pra me comprar coisa pra dentro da minha casa, que já acabou tudo. E ela, amiga, para de drama. Arruma esse dinheiro emprestado e faz tuas compras. Final do mês eu te pago. Falei com ela, nunca mais, tu esqueça meu cartão. Tô aqui com minha geladeira vazia e tu bancando a boa zona com o cartão dos outros. Ela gritou, Ave Maria, amiga, que amargura é essa? Se eu soubesse que tu era tão enforcada assim, eu nem tinha usado. Eu gritei, pois esqueça minha porta e meu cartão. Que esse tipo de amizade eu quero bem longe da minha vida. Diga aqui, meu povo, o que vocês fariam com a falciane dessa? Deixa aqui nos comentários. É isso, até mais. Já tem uns dias que eu tô fazendo cachorro-quente em casa pra vender. Quando foi hoje, a primeira pessoa que mandou mensagem fazendo o pedido foi a minha sogra. Fiquei super feliz. Na mensagem, ela perguntou se eu já estava atendendo. Falei pra ela que sim. Ela falou, ai, que bom, eu vou precisar que você me faça 8 cachorro-quentes. Falei, completo? Ela falou, sim. Então, eu vou começar a preparar. Assim que tiver pronto, eu peço pro menino ir aí entregar. E aí, eu mando mensagem pra senhora. Ela falou, tudo bem. Só que na frente do pedido dela, já tinha um pedido de uma moça que mora aqui próximo de casa de 2 cachorro-quentes. Então, eu tava preparando o da menina. Assim que eu terminei de preparar o da menina, pedi
pedi pro rapaz ir entregar e já comecei a fazer o da minha sogra. Assim que eu terminei de preparar o cachorro-quente da minha sogra, o rapaz não tinha voltado ainda. Então eu mandei mensagem pra minha sogra, né, pra avisar ela que já estava pronto e que alguns minutinhos o rapaz já iria entregar. E que o total do cachorro-quente ficou R$40, que se ela ia querer pagar em dinheiro, ia ser no Pix. Ela falou, não, nenhum e nem outro. E como assim, sogra, nenhum e nem outro? Infelizmente eu não tô podendo vender fiado. Comecei agora, a senhora sabe que a situação tá difícil. Ela falou, não, é que vai ficar pro meu filho pagar pra você. Eu falei, como assim, seu filho me pagar? Quem comprou foi a senhora. Ela falou, lembra aquele dinheiro que ele me pegou emprestado? Então, vou ficar pegando lanche na sua mão até dar o valor do que ele tá me devendo. Eu falei, mas eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive, quando seu filho pegou, eu nem conhecia ele. Ele morava com a senhora, ainda na casa da senhora. Isso é uma dívida velha, eu não tenho nada a ver com isso. A minha filha, pois aqui na nossa família é assim, casou, assume as dívidas do marido. Eu digo, não, comigo não funciona desse jeito. Quem te deve é ele, quem tem que pagar é ele, não sou eu. Não misture as coisas, não. Encerrei a conversa, gente, e continuei fazendo as minhas coisas, né? Deu meia hora, chegou ela aqui na minha porta fazendo o maior escândalo, que era meu cachorro quente, sua caloteira. Eu saí pra fora, gente, não prestou não, com cabo de vassoura, coloquei ela pra correr. Falei pra ela, eu não lhe devo nada, vai cobrar do teu filho. A senhora continuar fazendo barraco na minha porta, eu vou chamar a polícia pra senhora. Cadê a prova? Eu não lhe devo nada, nunca peguei nada emprestado com a senhora. Então, por gentileza, se retire da minha porta. Saiu, gente, me xingando, fazendo o maior escândalo na rua onde eu moro. Fiquei morrendo de vergonha, porque nunca tinha acontecido isso. E o meu marido, que depois que nós nos casamos, ele pega todo o dinheiro do meu trabalho e deposita na conta dele. Não deixa eu comprar uma calcinha pra mim sequer. Segundo ele, está juntando pra nós comprarmos uma casa própria. Ele sempre me falou que estava juntando o dinheiro dele e o meu dinheiro, que era pra um bem maior. Eu me casei com ele, eu era muito jovem e ingênua. Pra falar a verdade, burra mesmo. Eu acreditava cegamente nele que isso era o melhor pra nós e que nós íamos parar de pagar aluguel e morar numa casa própria finalmente. Então eu deixava ele passar a mão em todo o dinheiro, enquanto isso eu passava necessidades dentro de casa. Eu não tinha uma roupa digna pra vestir, as minhas calcinhas já estavam tudo furada, eu não tinha uma calcinha que prestava, uma lingerie decente. Era muito raro eu convencer ele de comprar um creme pro meu cabelo. A maioria das vezes eu ficava sem passar nada no meu cabelo. Nisso se passaram 5 anos e na mesma. Nada dele comprar uma casa, nada dele dar entrada numa casa, e eu comecei a desconfiar. Eu pedi ele pra ver quanto nós tínhamos de saldo na conta e ele me negou. Nisso eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Então eu lutei até descobrir a senha da conta bancária dele. Num dia, quando ele entrou pra tomar banho, eu peguei o celular e verifiquei a conta. Eu tomei um baita susto quando eu vi a conta. Em 5 anos ele guardando o meu salário e parte do dele, na conta só tinha R$1.200, então eu sabia que aí tinha coisa errada. A partir desse momento eu decidi largar de ser burra e comecei a investigar. E descobri que ele tinha um amante e bancava ela do bom e do melhor, enquanto eu passava necessidade e ele bancava ela com o meu dinheiro. A vontade de confrontar ele era enorme, porém eu fiz a sonsa, fiquei caladinha. No outro dia eu ia trabalhar e assim fui. Na hora do almoço eu saí e procurei um advogado pra saber as medidas que eu poderia tomar contra ele. O advogado me disse que isso era violência matrimonial porque ele estava obrigando eu a entregar o meu dinheiro pra ele e que também era violência patrimonial porque ele estava pegando algo que não era dele e ainda gastando. O advogado me orientou a pedir divórcio e que se ele ficasse me incomodando eu teria direito a uma medida protetiva e que eu poderia entrar com uma ação requerendo que ele restituísse todo o dinheiro de volta pra mim. Eu disse pro advogado que eu não tinha R$1 pra mover ação nenhuma, ele decidiu mesmo assim estar pegando o meu caso e fez um acordo comigo de quando eu recebesse a restituição, eu passar 20% do valor pra ele. Eu concordei, saí do consultório, voltei pro meu trabalho, no final do dia eu fui pra casa, juntei todas as minhas coisas e disse que ia passar uns dias na casa da minha mãe, ele ficou sem entender nada, não concordou de eu ir, porém eu fui. Ele só foi entender o que estava acontecendo quando ele recebeu a intimação do juiz. Na audiência ele disse que eu fui muito cruel com ele e que ele não tinha condições de me pagar esse dinheiro. Eu disse que não tinha acordo, que eu queria meu dinheiro de volta. E aí, vocês acham que eu fiz certo ou errado? Minha sogra me ligou 4h30 da manhã dizendo que viria tomar café aqui em casa hoje. Quando foi 5 horas da manhã, eu me levantei pra limpar todas as áreas. Limpei todas as áreas, fui terminar, já era 7 horas da manhã. Quando eu terminei, já vim colocando ali o leite pra ferver e vim fazer uma tapioca com ovo. Só que quando a minha sogra chegou, disse que não gostava de tapioca com ovo. E isso não era comida de gente, nem coisa pra se tomar café de manhã. Então eu falei pra ela que eu não sabia, que ela não gostava de tapioca. Do nada, ela começou a me ofender, me chamando de burra, dizendo que eu não sabia fazer nada. Que além de eu ser burra, eu ainda era porca. E não sabe o que deu na cabeça dela de ter vindo tomar café aqui em casa. E meu marido estava sentado no sofá ouvindo tudo e ele não abriu a boca para me defender. E eu já cansada de toda essa situação, de toda vez a mãe dele tá me ofendendo, ele nunca me defendia. Então eu falei para ela que ela não era obrigada a comer na minha casa e eu não tinha convidado ela também. Então ela foi embora para casa dela, eu vim lavar minhas louças e tive uma conversa muito séria com meu marido. Falei para ele que da próxima vez que a mãe dele chegar aqui em casa me ofendendo, ele pode pegar as coisas dele e morar com ela. O homem e a mulher estão juntos para defender um ao outro. Cheguei na minha casa cansada hoje, depois de ter trabalhado a noite toda, que eu chego aqui em casa, minha pia cheia de vasilha. Já fui lá perguntar pro meu marido, e essas vasilhas aqui, tudo sujo em cima da pia, a pia tá lotada. Ele já falou pra mim, é da minha mãe, ela passou mais cedo e deixou ir, porque diz ela que lá ia arrumar unha, ia arrumar cabelo, que hoje não ia dar pra lavar as louças da casa dela, não. Falei pra ele, tua mãe tá ficando doida. Ele já veio gritando pra mim, tu não fala assim da minha mãe não, é mais que obrigação sua fazer isso, porque minha mãe cuidou de mim a vida toda. Eu falei pra ele, pois bem, cuidou de você, não foi de mim não. Meu perfil oficial é Breni Laire. Aí minha gente, comecei a achar ruim aqui dentro de casa, esse homem começou a gritar pra mim, se tu não quer lavar as vasilhas da mamãe, pega suas roupas
roupas e vai embora, porque tu não precisa de ficar aqui em casa se você não pode ajudar minha mãe, não. Aí minha gente, já cansada de ter trabalhado a noite toda, peguei a bucha e vim lavar essas vasilhas aqui, na força do ódio. Aí esse homem tá gritando comigo ali, me pondo pra baixo de égua aqui dentro de casa por causa da mãe dele, falando que a mãe dele merece se cuidar porque ela cuidou dele a vida toda e que eu tenho mais que obrigação. Minha gente, eu acho que eu tenho obrigação de fazer as coisas pra minha mãe, não é pra sogra, não. Aí quando eu penso que não, chega minha sogra rindo aqui dentro de casa. Ô filho, porque essa gritaiada toda, eu tô escutando lá de fora do portão. Ele virou e falou, não, minha mulher reclamando de tá lavando as vasilhas aqui. Aí ela chega aqui perto da pia, olha pra você ver, minha nora, minha unha, meu cabelo. Tu tá precisando também, né, de fazer uma repaginada. Eu falei, preciso mesmo, mas eu não tenho sogra nem marido que me ajude. Ao invés de ajudar, eu trabalho a noite toda, chego em casa, tem vasilha até dos outros aqui em casa pra me lavar. Aí ela já veio logo rindo da minha cara, caindo engaitada. Ela ria da minha cara que dava gargalhada. Falei, pois bem, sogra, espere só pra tu ver. Aí, minha gente, falei pra ela, a partir de hoje eu não lavo nenhuma vasilha sua mais. Aí meu marido pegou e falou pra mim, se tu não lavar, eu te ponho pra fora de casa. Me diga aí, pessoal, vocês acham que eu tenho obrigação de lavar vasilha pra sogra enquanto ela tá no salão? Estava eu aqui arrumando a minha casa quando de repente a vizinha grita no meu portão no desespero que só. Eu logo pensei que já tinha acontecido um acidente, saí desesperada pra ver o que aquela mulher queria. Já cheguei logo perguntando, mulher do céu, que desespero foi esse? Por que você tá berrando no meu portão? Aconteceu um acidente? Ela olhou pra mim e falou, antes fosse, vizinha, eu vou te contar um negócio, mas eu não quero que você conte que fui eu que te contei, não. E não quero que você fique com raiva, não. Eu olhei pra ela e falei, desembucha logo, mulher, que eu já tô ficando nervosa. Ela olhou pra mim e falou, promete, mulher, que você não vai contar que fui eu que te contei. Pelo amor de Deus. Eu falei assim, não, tá prometido, mas desembucha logo, pelo amor de Deus, senão eu vou dar um troço aqui. Ela olhou pra mim e falou assim, ó, o seu marido tá lá embaixo no bar com a mesa cheia de mulher pagando a rodada pra todas lá. E eu sei que pra dentro de casa ele não gosta muito de comprar as coisas, não. Fica reclamando. Até as roupas dos seus filhos, você disse que é você que compra. Eu disse, como é que é a história? Esse cabra safado, acho que pode tirar da boca dos meus filhos pra dar pra mulher à toa. Ah, mas não vai mesmo, não. E você não se preocupa, não, que eu não vou contar que foi você que contou, não. E muito obrigada. Eu entrei pra dentro de casa, meu filho, passei a mão na minha luminosa, passei a mão nas roupas dele, joguei tudo dentro do saco e fui parar lá no bar. Quando chego lá no bar, o cabra com os dentes tudo pra fora, que nem uma égua no cio, relinchando no meio da mulherada, achando que tava arrasando. Já passei a mão no saco de roupa, joguei nos pés dele. Falei assim, a partir de hoje tu não entra na minha casa não, cabra safado. Tu tá pensando que tu é quem pra fazer essas palhaçadas comigo? Dentro de casa tu deixa fartar as coisas pros seus filhos, pra sua mulher, não valoriza a família que tem e tá aqui no bar pagando todas pra essas piranhas. Ele já levantou da cadeira dizendo que aquilo não era nada do que eu tava imaginando não, que as meninas que estavam ali era só amiga dele, que não tinha nada demais não. Já olhei pra ele e fui falando, mas tu deve pensar que eu sou uma grande otária e idiota mesmo pra cair nessa história. Já arranquei minha luminosa e risquei ela no ar, que ele espalhou homem e mulher pra tudo quanto é lado e eu fui gritando com ele pra ele não voltar lá em casa não, que o bicho ia pegar pra ele. Me diz aí, meu povo, o que vocês fazem nessa situação? Me separei do meu marido 5 dias após eu ter dado à luz ao nosso primeiro filho e não me arrependo disso. Senta aí que eu vou estar te contando essa história. Depois deixe as opiniões de vocês aqui nos comentários, se vocês acham que eu fiz certo ou errado. Até o momento, nem nos meus piores pesadelos, eu havia pensado que meu marido ia ser tão desrespeitoso comigo como ele foi logo após o parto do nosso filho. Eu tive um parto muito complicado porque o meu bebê era muito grande e não queria nascer de parto normal de jeito nenhum. Mesmo assim, o médico ali que me atendeu e as enfermeiras que estavam comigo quiseram por toda maneira forçar eu ter um parto normal. Foram mais de 14 horas de trabalho de parto. Eu sofri violência obstétrica, eu não aguentava mais fazer força e o médico mandando eu empurrar, o médico mandando eu fazer força, as enfermeiras empurrando em cima da minha barriga. Eu não tava aguentando de dor quando finalmente o meu bebê nasceu. Nisso eu tive laceração, levei 12 pontos lá embaixo. Acabou que eu tive que ficar 3 dias no hospital, não me liberaram antes disso, meu bebê ganhou alta, porém eu não ganhei, então meu bebê ficou lá comigo nesses 3 dias. Quando eu ganhei alta, cheguei em casa pensando que eu ia descansar, que eu ia ter um pouco de paz pra recuperar. O meu marido aprontou o inimaginável, ele sabia por tudo que eu tinha passado, ele sabia que eu não estava bem, ele sabia que eu estava costurada, com muita dor, sangrando, e mesmo assim, logo após eu tomar meu banho, que eu deitei na minha cama pra dormir à noite, ele veio me procurar como mulher, querendo aquilo. Eu falei que eu não podia, que toda mulher tinha um período de resguardo, ainda mais eu estando no estado que eu tava. Ele recuou, eu achei que ele tinha entendido, mas não. No segundo dia que eu estava em casa, ele veio me procurar de novo. Quando eu falei com ele, eu já disse pra você que eu não posso ter o período de resguardo, eu tenho que me recuperar. Ele virou pra mim e disse que se eu não cumprisse com as minhas obrigações como mulher, que ele ia procurar outra fora. Eu falei com ele que se ele quisesse ir atrás de outra, que ele ficasse à vontade, porém que ele não pisasse dentro da minha casa mais não. Ele começou a se arrumar realmente pra ir atrás de outra. Na mesma da hora eu falei com ele que eu queria o divórcio, que ele não estava me respeitando, e desde então eu crio meu filho sozinha. Já fazem 3 Hoje tô bem aqui preparando meu almoço quando meu telefone toca. Falei, eu não vou olhar não, porque se olhar é distração, né? Você não termina de fazer a comida. E aí insistiu. Eu falei, eu vou atender porque deve ter acontecido alguma coisa, né? Pra estar insistindo desse jeito. Quando eu atendo o telefone é minha filha. Ô, mãe, te ligando, faz hora e a senhora não atende. Digo, minha filha, eu tenho o que fazer, eu não fico pendurada no telefone, não. Eu sei, mãe, mas é que eu liguei que eu tô precisando da senhora. Eu falei, o que foi? O que aconteceu dessa vez? É que eu vim aqui no salão arrumar o meu cabelo e a moça terminou agora. Só que na hora que eu fui passar o meu cartão, tá dando erro, não tô conseguindo passar, não sei o que tá acontecendo. Tá, minha filha, mas onde eu entro nisso? Que eu não sou técnica de maquininha, não sei como te ajudar, não. Não, mãe, eu queria que a senhora fizesse um pix aqui pra mim poder pagar a moça. Eu digo, minha filha, eu tô sem dinheiro, eu não tenho como arrumar esse dinheiro pra você, não. O dinheiro que eu tinha, eu fiz despesa aqui, fiquei lisa. Ô, mãe, a moça já arrumou o meu cabelo, é só R$350. Eu digo, oi? Ô, minha irmã, não tem esse dinheiro, não. Esse dinheiro é o dinheiro do meu aluguel, que eu pago todo mês, tu sabe muito bem disso, e cadê o dinheiro que tu recebesse
essa semana, o que tu fizesse com o dinheiro? Ah, mãe, paguei umas contas, comprei uns negocinhos lá pra casa. Eu digo, minha filha, tenha vergonha, a gente só arruma cabelo quando a gente pode, que eu sei que tu não tem dinheiro em conta nenhuma. Tu tá querendo dar o golpe em mim, sinto muito, dessa vez eu não vou poder lhe ajudar, não. Mas e agora, mãe? A mulher já arrumou meu cabelo, eu digo agora, manda ela passar a maquininha zero, ou então tu fica aí o dia inteiro, aliás, o mês inteiro trabalhando pra ela, minha filha, pra pagar teu cabelo, porque eu não vou ajudar, não. Eu, hein, bicha folgada, sai fora.